boa noite. Vou dar um tempinho pro pessoal ir entrando. Hoje a gente vai ter uma live aula sobre EPIs, tudo que o consultor independente precisa saber sobre esse assunto para atuar de forma responsável nos clientes e tudo mais. Então, como eu sempre estou fazendo, estou dando as lives em formatos de aula para ficar mais dinâmico. E no final eu disponibilizo um PDF da aula para ficar salvo aí para vocês lembrarem, estudarem, assim que iniciar um cliente novo, que surgir dúvidas sobre esse assunto, tem lá um material de consulta para ajudar no dia a dia da consultoria de vocês. Eu acredito que está ajudando bastante. Estou recebendo alguns depoimentos, alguns comentários, feedbacks importantes a respeito disso. E eu quero falar para vocês também me mandarem, se você está assistindo aí, se você já baixou algum material disponibilizado aqui da Passo a Passo Consultoria, me manda o teu comentário, o que você achou do material, do conteúdo, da apresentação, se você vai conseguir utilizar no dia a dia. Boa noite, Ju, tudo bem? A Lucia entrou, a Valéria, boa noite, todo mundo que está entrando. Manda aí coraçãozinho, manda certinha para o colega, para a gente ter o maior alcance de pessoas possível para vir aprender com a gente, né? É sempre muito bom a gente falar sobre esses diversos assuntos do mundo da consultoria, principalmente nós que somos consultores independentes. Essas aulas estão ficando salvas. Oi, Vanderlice, boa noite, tudo bem? As lives estão ficando salvas por 24 horas e aí depois elas ficam disponíveis integralmente lá no canal do YouTube. E também eu vou disponibilizando o material do Telegram, o material de PDF no canal do Telegram. Então, se você não está ainda no canal do Telegram, me manda um direct que eu mando o link para você acessar. Oi, Valéria, boa noite, tudo bem? Então, eu escolhi esse tema porque algumas pessoas têm me perguntado sobre EPIs. Acredito que todos já sabem o que é, né? Equipamento de proteção individual. E Lília, por que a gente tem que estudar EPIs? EPIs é coisa de segurança do trabalho, medicina e segurança do trabalho, é coisa do técnico de segurança. Por que eu, consultor, tenho que estudar sobre isso? Por que você vai fazer uma aula sobre isso? Bem, primeiro porque está na legislação municipal aqui de São Paulo bastante informações e cobranças sobre EPIs. Então, se está descrito lá na legislação, a gente, como consultor, precisa acatar. Quando essa portaria municipal aqui, a 2619 de 2011, entrou em vigor, eu já estava atuando. Antigamente era 1210, que eu não vou lembrar exatamente de que ano que ela era, mas a gente aplicava 1210. E aí, em 2011, mudou a portaria 2619. E assim que ela foi publicada, o grupo de pessoas, de estagiárias, né? Eu, na época... Não, eu já tinha me formado, tinha acabado de me formar. Eu lembro que o grupo que eu trabalhava, a gente foi estudar a legislação nova. Vamos conhecer, vamos ver o que mudou, fazer as comparações de uma com a outra. E o que eu percebi que mudou muito foi uma atenção especial para os funcionários, para os manipuladores de alimentos. Então, eu percebi que a 1210 era totalmente 100% voltada ao alimento. E a 2619 trouxe esse olhar, não, mas espera aí, o manipulador é muito importante, é preciso cuidar. E aí teve uma série de questões lá que está relacionado diretamente com o funcionário. Então, até nós mesmos, consultores, começamos a voltar nosso olhar para o manipulador também, para a questão das situações de trabalho, né, dos equipamentos. E aí, a gente começou a estudar bastante e ver essa questão de EPIs. Tem muita empresa, vocês vão trabalhar em muitas empresas que não vão ter um técnico de medicina e segurança do trabalho
É técnico de segurança do trabalho, tá? Tô falando medicina, mas não é medicina, é segurança do trabalho. Por exemplo, na empresa que eu atuo hoje, é uma empresa que eu considero grande, né? De médio a grande porte. Não tem técnico de segurança do trabalho lá. Eu acho que deveria ter, né? Eu acho que até pela legislação lá deveria ter, mas enfim, não tem. Até como eu mesma estou lá há pouco tempo, os anos de vida da empresa já era para ter há muitos anos, mas eu sou a primeira consultora lá. E aí também, então assim, alguns cargos ainda não foram preenchidos dentro da empresa, como o técnico de segurança do trabalho. O próprio dono do estabelecimento, na cabeça dele, eu sou a técnica de segurança do trabalho. Mas eu já falei, já expliquei que eu não sou. Eu tenho algum conhecimento, um conhecimento bem raso, perto de um profissional da área, né? Eu deixo bem claro para ele que eu auxilio a empresa naquilo que eu sei, que é de conhecimento, que está dentro ali da minha área de trabalho, mas coisas específicas, assinar documento ou coisas mais criteriosas, não é comigo. Então, se der algum BO, algum dia der alguma bucha, ele sabe que não sou eu que respondo nessa parte. Mas vocês vão ver no decorrer do trabalho aí de vocês que a maioria das empresas não tem, né, um profissional específico. Então, isso é muito comum. A empresa tem um psicólogo, tem um consultor de alimentos, seja de qual formação acadêmica for, tem um segurança do trabalho, tem uma equipe de RH bem formada, tem o prevenção de percas, tem, enfim, todo o quadro técnico certinho para conseguir implementar um controle de qualidade. Não é assim. A maioria das empresas tem só o básico e vocês vão ver, né? Quem já é consultor sabe que às vezes eles têm um profissional. Então, um profissional exercendo várias funções. E assim é com a gente também. Então, a gente precisa saber um mínimo de coisas. Eu coloquei o título da live. EPIs, tudo o que o consultor precisa saber. A gente vai se aprofundar no assunto? Não. Eu vou dizer o mínimo que a gente precisa saber para atuar. Então, alguma coisa a gente precisa. Para se aprofundar nesse assunto, aí a gente vai, eu acredito que invadir a área do técnico de segurança do trabalho, e isso não é o ideal. Então, a gente vai ter ali um conhecimento superficial desse assunto para a gente conseguir atuar, conseguir identificar quando eu como consultora consigo ali analisar alguma situação, fazer alguma cobrança, ou quando, olha, esse daqui você vai precisar contratar um profissional. Correto? Eu já vi uma situação, eu já fui numa empresa fazer um diagnóstico. Eu fui só para fazer o diagnóstico. Lembra das aulas que eu dei de consultoria, que a gente pode oferecer serviços avulsos? E aí eu ofereci para essa empresa um diagnóstico e fui lá no dia, fiz toda a avaliação, pedi toda a documentação da empresa e ele tinha manual de boas práticas e POPs. Eu falei assim, nossa, por não ter ninguém aqui, ele tem essa documentação. Para minha surpresa, quem elaborou o manual e o POP era um técnico de segurança do trabalho. E eu falei assim, nossa, ele tá, assim, né, invadindo o meu espaço. Eu até pensei, eu falei, nossa, eu vou fazer um curso técnico de segurança do trabalho para eu também atuar nessa área aí, para eu conseguir mais clientes. Se ele tá invadindo o meu trabalho, né, as minhas funções, eu vou invadir a função dele. Mas aí não dá pra gente, a gente precisa saber focar no que a gente tem que fazer no cliente, qual que é o nosso trabalho, né, para não invadir e não acontecer esse tipo de coisa. O manual tá bem completo, né, aquilo ali com certeza foi um copia e cola da internet, não tinha nenhuma informação específica daquela empresa. E como ninguém sabe, né, o proprietário também não sabia, ele disse que fazia, foi lá, com certeza cobrou por esse serviço e fez um serviço ruim, mas enfim.
Então, gente, o que eu quero deixar claro é isso. A gente não é um conhecimento, o mínimo que a gente precisa saber como consultor sobre EPIs. Eu não sou especialista em EPIs. Eu sei o básico ali para eu trabalhar no dia a dia da consultoria, certo? Oi, boa noite, Paulo. Ô, Paulo, chegou no horário, hein, Paulo? Parabéns. Tá dentro. Então, como eu disse... por que eu preciso saber? Porque ele está na portaria. Eu sou aqui de São Paulo e aqui é a Portaria Municipal 2619. Mesmo se você não é de São Paulo e a Portaria Municipal sua é diferente, vale a pena você adquirir esse conhecimento e ver o que essa portaria está falando a respeito disso, porque ela é a mais completa de todos. Então, a gente consegue aplicar as informações dela, as obrigatoriedades em qualquer lugar do país. E aí, na quinta-feira, hoje eu vou comentar sobre o que está descrito na 2619 e na quinta-feira a gente vai ver o que está na NR6, que é a norma regulamentadora número 6, que é específica para EPIs. Então, na portaria 2619, como eu disse aqui, já disse em algumas outras lives, mas eu não tinha citado o artigo. No artigo 3.20, essa Pri, oi Pri, tudo bem? A Pri é minha amiga, já foi minha estagiária, trabalha aí hoje numa grande rede, né? Que bom que você tá aí. Então, vamos lá. O que está dizendo no artigo 3.20 da 2619? Todas as máquinas e equipamentos utilizados em atividades relacionadas com a produção de alimentos e embalagens devem possuir dispositivos de proteção e segurança de modo a minimizar ruídos e prevenir acidentes. Lília, mas isso não é EPI. Sim, não é EPI, mas está falando de proteção de colaboradores. Aqui entra como um EPC, Equipamentos de Proteção Coletiva, que mais para frente eu vou explicar certinho como que é esse EPC. Então, para vocês verem que, olha, teve um olhar dentro da portaria sanitária, né, de higiênico-sanitário de alimentos, falando de proteção de equipamentos. Quando eu recebo, já falei isso em outras aulas, em outras lives, quando eu recebo fiscalização da vigilância sanitária, quando elas entram nos setores que tem equipamentos com dispositivo, se o equipamento está em funcionamento, elas mandam a gente apertar o botão de acionamento de parada de emergência para ver se está funcionando. Se o equipamento está desligado, ela pede para a gente ligar e fazer ali o teste. E se o equipamento... Lília, e se o botão não estiver funcionando, se o equipamento não tem dispositivo de proteção, não tem o botão parada de emergência, o que a vigilância sanitária faz? O que vocês me falem aí? O que a vigilância sanitária faz com esse equipamento? Ou com a empresa? Vocês estão aí, gente? O que a vigilância sanitária faz? Quando ela encontra um equipamento que não está em adequado estado. Não de limpeza, de higienização. Estou falando aqui de proteção e segurança para prevenir acidentes. Alguém sabe? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ela interdita aquele equipamento. Então, ela interdita e a empresa não pode usar mais até que adeque aquele equipamento. Então, isso, interdita. Então, para vocês verem como a gente também deve olhar para isso. Então, às vezes, no dia a dia, na correria, entra e sai do setor, vê o pessoal trabalhando, utilizando os equipamentos e não para, olha, limpeza, higienização, mas não para ver se tá com as proteções adequadas, se tá com os dispositivos de parada emergencial funcionando. Então, isso é uma coisa que vocês vão colocar aí no relatório de vocês, falar para o cliente, sinalizar, falar assim, olha, equipamento tal, o dispositivo não está adequado, a proteção do equipamento não está certa.
tá em péssimo estado de conservação, ou caiu, ou não tem manutenção, enfim. Isso é uma situação no geral, certo? Item 3.21. As zonas de perigo das máquinas e equipamentos, tais como partes móveis, zonas entrantes de cisalhamento, de corte, áreas de cilindro, serras e transmissões de força, devem possuir dispositivos de proteção que impeçam o acesso involuntário e acidental ou que possibilitem o acesso voluntário dos trabalhadores. Então, vocês veem que parece, lendo esses parágrafos, parece que é uma legislação de segurança do trabalho, né? Parece que não tem nada a ver com contaminação de alimentos, com manipulação higiênico-sanitária, tem a ver com a integridade do manipulador. E tá na legislação sanitária de alimentos. Então, tem a ver com a gente também. Então, essas máquinas que tem ali um cisalhamento, né? Se tem ali um cilindro que corte, algo, tem que estar protegido. Aquelas máquinas de energia, gerador, né? O maquinário, a casa de máquinas, tem que estar fechado. Então, tá falando assim, ó, tem que impedir o acesso involuntário ou acidental. Então, por exemplo, tem ali uma muretinha e tá aberto, de repente um funcionário tá aqui trabalhando, ele tropeça e cai ali, involuntário. Ou que possibilita acesso voluntário do trabalhador. Então, ele quer, lá na casa de máquinas, não tem nenhuma grade, nenhum portão, ele entra lá e faz alguma coisa, ou causa um risco, né? Ou para prejudicar a empresa, ou ele se acidenta. Então, quando vocês forem no estabelecimento, cadê a casa de máquinas? Posso ver? E verifica qual que é o acesso. Tem acesso? O portão tá fechado? Tem um cadeado? É com chave ou fica aberto? Qualquer um pode acessar. É acesso voluntário ou involuntário. O que a Valéria falou? Aqui em JP, eles notificam e numa segunda visita eles interditam. Aqui, eles interditam na primeira. Eles interditam na hora. Aí você vai, retira o equipamento, né? Ou faz a manutenção ali, como é que funciona. Aí chama de vigilância sanitária de novo para eles desinterditarem. Aí você, já adequei aqui o equipamento, né? Liga, manda e-mail, já adequei o equipamento, pode vir aqui desinterditar? Aí eles veem, analisam, avaliam se está de acordo e faz a desinterdição. Não notifica primeiro. Primeiro ele já interdita na hora e coloca no relatório que interditaram o equipamento, ou, né, que seja. Então, vocês veem que o consultor, ele precisa ter um olhar amplo. Lembra das aulas que a gente teve cuidados mínimos? A gente precisa ampliar o nosso olhar. Então, não é só o alimento. O colaborador importa e importa muito. E a gente também precisa ter esse olhar de segurança, de integridade, de saúde dos colaboradores. Item 3.22 da portaria 2619. Ô Ju, a Ju tá aí ainda, Juliana? A Ju disse que não gosta muito de ler legislação, de estudar. Aqui é uma ótima oportunidade de a gente estudar de uma forma mais leve, né? Você tem que ficar lendo lá. Que a gente vai colocando os pontos, estudando uma partezinha que é legal, que é importante, que às vezes a gente passa batido no nosso dia a dia. Item 3.22. As máquinas e equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada de modo que 1. Sejam acionados ou desligados pelo operador na sua posição de trabalho. 2. Não se localizem na zona perigosa da máquina ou equipamentos. A Ju falou, tô sim. Tá aprendendo aí, Ju? 3. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Olha quanta coisa que a gente precisa analisar ainda nesse maquinário. 4. Não possam ser acionados ou desligados involuntariamente pelo operador ou de qualquer outra forma acidental. 5. Não acarretem riscos adicionais. Então, tudo isso você ainda precisa observar
isso cabe a nós observar, porque está na nossa legislação, cabe a gente observar sempre, aí sim, muito bom. Então, a máquina tem lá, tem sim ali no dispositivo de parada, mas assim, tá lá atrás do equipamento, o operador tem que sair daqui da frente da máquina que ele tá operando para dar a volta para bater no botão de acionamento de emergência. Então, já, primeiro erro. Lília, tem sim, mas tá bem aqui embaixo, perto aqui da lâmina de corte, esse botão de acionamento de parada. Então, já tá errado. Tem o botão sim, mas só quem tá operando na máquina que consegue ter acesso a esse botão. Outra pessoa não consegue acessar esse botão para fazer a parada de emergência. Então, também já é um ponto negativo, um ponto que já tá errado. Ou, por exemplo, o botão fica num local que qualquer um que passa bate no botão de forma involuntária, ou até mesmo o operador. Então, são várias questões aí, não é um negócio tão simples assim. Tem vários pontos para analisar se esse equipamento está de acordo com as normas, né, de segurança do trabalho que estão estabelecidas aqui na portaria. Então, a gente precisa também fazer essa análise, fazer essa avaliação dos equipamentos. Dá pra fazer um checklist, né? Dá pra fazer um checklist. Tem isso, ok. Tem aquilo, ok. E analisando ponto a ponto para os seus clientes terem equipamentos seguros para os manipuladores, né? Acidentes de trabalho, evitar ao máximo os acidentes de trabalho. Item 3.23. A empresa deve utilizar e manter em condições seguras de uso os equipamentos que auxiliem no transporte e movimentação de cargas, cujo peso possa comprometer a segurança ou acarretar agravos à saúde dos funcionários. Então, principalmente em indústria, em supermercado, que tem aqueles carrinhos plataforma, que tem aquela empilhadeira, precisa ter para movimentar a carga, para auxiliar no transporte dessas cargas que seja muito pesada para os colaboradores. Então, também você pode avaliar isso. Tá lá no meio da produção e de repente precisa de 5 pessoas para fazer um carregamento de alguma carga, de alguma, sei lá, de alguma coisa. Tipo assim, será que está certo? O colaborador faz um esforço enorme para levantar um peso que é acima do que é permitido. Que você está vendo ali que então já é um ponto que a gente pode observar que tem o embasamento legal que é aqui da portaria 2619. Item 3.24. O dimensionamento dos equipamentos imobiliários deve assegurar a perfeita adaptação às dimensões corporais do manipulador. Então, esse aqui também, né? Se você está operando um equipamento, nem você cabe no equipamento. Esses dias eu estava vendo um videozinho, acho que do Instagram, do YouTube. Acho que era brincadeira, mas era assim, o cara vendeu um carro conversível, aqueles carros bem pequenos, assim, para um cara que era muito grande, muito alto. Aí ele mostrou ele entrando no carro, não conseguia nem fechar o teto do carro, que ele ficava assim, ele tinha que se encurvar todo, assim. Não era pro tamanho de corpo dele. Então, assim, às vezes, onde que esses colaboradores estão trabalhando? Tem espaço suficiente? Esses equipamentos, né, os mobiliários, dá para a pessoa trabalhar ali numa posição confortável, ergonômica para esses colaboradores, né? Tudo é questão para análise do consultor. 3.25. A empresa deve disponibilizar assentos adequados para a realização de tarefas que possam ser executadas na posição sentada. Isso daqui é muito importante se tiver alguma indústria que tem aquele produção que o colaborador fica sentado, tem que avaliar essa cadeira, avalia a postura que o colaborador se senta,
nessa cadeira. Tudo isso a gente pode contribuir para a empresa. Faz uma entrevista com o colaborador. Assim, às vezes a gente não percebe porque a gente não tá ali na pele do colaborador. Quando a gente quando você, consultor, se dispõe a fazer ali o trabalho junto com o colaborador, às vezes eu faço isso. Você percebe muita coisa que só de ver a gente não consegue perceber. Como, por exemplo, eu inaugurei lá um setor de minimamente processados, né, de frutas, legumes e verduras. E nos primeiros dias eu estava lá junto com eles e fazendo junto com eles, lavando, fazendo todo o processo, pré-lavagem, deixar de molho no hipoclorito, enxágue e fazendo todo o processo junto com eles. Na operação de lavagem, gente, a torneira da pia estava muito distante da cuba. Então, uma cuba grande, larga, e a torneira estava bem pertinho do azulejo. O que acontece? O colaborador tem que ficar com uma posição completamente errada para trabalhar, com os braços assim, né, todo torto trabalhando. No final do dia, eu não aguentava de dor nas costas. Então, é um problema que se ninguém te reclamar, dificilmente só de olhar você identifica isso. Então, aí, falei assim, olha, entrei em contato com a equipe de manutenção, colocamos um alongador de torneira lá, simples de resolver. E aí melhorou muito a posição para as colaboradoras higienizar as folhas. Então, são coisas simples. Às vezes é uma bancada que ela é muito mais baixa do tamanho ideal e a pessoa fica também desconfortável na posição dela. Ou o contrário, às vezes é uma bancada muito alta, dói os braços do colaborador de ficar ali o dia inteiro fazendo. Então, tudo isso, gente, tem muita questão para analisar. Como eu falei, a gente não vamos virar especialistas, mas são coisas que dá para, como consultor, com o conhecimento que a gente tem, conversando, né, entrevistando mesmo o colaborador para saber onde que a gente pode contribuir para melhorar essas questões para eles, de trabalho para eles. 3.26. Os motores e casas de máquinas devem possuir sistemas de isolamento que garantam a segurança dos funcionários e operadores. Então, isso é bem parecido com o que eu li aqui acima. Então, falando especificamente de motores e casa de máquinas. Vocês viram que essa legislação, ela é bem preocupada, né, com os colaboradores. Eu achei muito interessante essa parte aqui. Agora, vamos lá. Agora, entrando exatamente em EPIs. O item 15.13. A empresa deve dispor de equipamentos de proteção individual EPIs em número suficiente e em tamanhos adequados, considerando-se o quadro de funcionários e as atividades desenvolvidas no local. Então, agora eu pergunto uma coisa para vocês. Capa térmica, né? Jaqueta, blusão, como você chama. Para entrar na câmara fria, na câmara de congelados, vocês acham que é um EPI ou um EPC? Um equipamento de proteção coletiva ou um equipamento de proteção individual? Coloquem aí para mim, EPI ou EPC? Vou dar um tempinho para vocês me responderem. EPI ou EPC? Capa térmica para entrar na câmara fria e câmara de congelados. O que vocês acham que é esse equipamento? A Valéria falou EPI, isso. A Ju falou EPI também, isso. Se é um equipamento de proteção individual, por que que tem um só para a equipe inteira de trabalho no setor? Eu confesso para vocês que na minha cabeça era um EPC, que ficava lá, é coletivo, todo mundo usa, fica lá na porta da câmera pendurado e todo mundo usa. Até eu descobri que não, que é um EPI, e como todo EPI, a empresa tem que disponibilizar um para cada pessoa. Assim, Lilian, mas
tem 20 funcionários, vocês acham que a empresa vai dar 20 capa térmica, um para cada um? Não. O que acontece geralmente? Qual que é a manobra que as empresas fazem, o RH das empresas fazem? Porque aí também, gente, entra a questão de adicional de insalubridade, né? Que a gente não vai entrar nesse assunto. Mas o que as empresas costumam fazer? Designa ali 3, 4 colaboradores que são os responsáveis por acessar esses equipamentos. E aí tem sim que disponibilizar um para cada um, com ficha de entrega de EPI. Assina aqui, se possível, identificar esse equipamento com um bordado, com uma escrita por dentro, para identificar que cada um tem o seu, porque eles têm que ter, cada um tem que ter o seu EPI. Eu participei de uma perícia do Ministério do Trabalho há pouco tempo atrás, de uma colaboradora que saiu da empresa e ela colocou a empresa na justiça porque ela alegou que ela entrava na câmara fria sem capa. E aí o nosso advogado falou assim, olha, mas ela não tinha autorização para entrar, que ela não, também, aí ela alegou que ela era obrigada a entrar. Isso é uma questão bem séria para vocês orientarem os seus clientes. Ela alegou que ela tinha que entrar na câmara, era obrigada a entrar para pegar os materiais de trabalho lá, os alimentos, e não disponibilizaram capa térmica para ela. E aí nossa advogada alegou, falando que a função dela na empresa não era para ela entrar, se ela entrou, vamos dizer, por conta própria. Enfim. Eu não tinha uma ficha de entrega de EPIs com a assinatura dela, de que ela recebeu essa jaqueta térmica. Conclusão, a empresa não conseguiu comprovar que ela não entrava. Não comprovamos que ela recebeu esse equipamento de proteção individual e a empresa perdeu essa causa. Geralmente, eu tenho uma irmã que ela trabalha com departamento pessoal, então algumas coisas eu sei por conta dela. O que ela sempre me diz é que essas causas na justiça de Ministério do Trabalho, principalmente essas questões de segurança e saúde do colaborador, dificilmente as empresas ganham. É muito fácil o colaborador ganhar, porque ele vai lá e o que ele alegar é a empresa que tem que comprovar o contrário. Onde entra a nossa participação aqui? Fulano, cliente, você vai chegar no seu cliente e falar assim, ô, senhor João, vocês têm aqui ficha de entrega de EPIs? Tá atualizada? Tá em dia? Todo mundo assinou? Todo mundo recebeu esses equipamentos? Quando faz a troca de equipamentos, a jaqueta térmica já tá muito velha, desgastada, a gente vai trocar por outra. Tem essa descrição? Tem esse registro? Porque tudo ajuda a empresa para se defender quando acontecem essas causas. A Juliana falou, tem deles que nem usam. Já vi muito, tipo, é rapidinho, doutora, é isso mesmo, tem isso que eles fazem, né? E a Valéria falou, eu peço para assinarem no ato da entrega. Isso, no ato da entrega eles têm que assinar. E alguns tipos de EPI precisa ter reposição periódica e precisa ter essas assinaturas. Por exemplo, luva de látex, luva de borracha para higienização, para a equipe de limpeza que faz limpeza nos sanitários, pessoal que recolhe lixo. A gente costuma trocar várias vezes, né? Porque ela não dura tanto assim. E aí, de repente, por exemplo, eu que trabalho em supermercado, tem lá na área de vendas. Então, eu falei assim, pega lá, Lília, eu preciso trocar minha luva. Já pega lá, pode pegar, vem aqui da baixa. E cadê o registro dessa troca de luz? Aí o colaborador sai da empresa e denuncia, fala que lavava o banheiro sem luva. Aí fala assim, não, mas eu tenho aqui a ficha de entrega. Eu falei assim, mas aqui tá falando que ela recebeu em janeiro de 2018, que foi quando ela entrou aqui, você entregou uma para ela. Ela ficou
3 anos trabalhando com a mesma luva? Não, quer dizer que ela não tinha luva, porque você deu uma luva só para ela. Você não tem, a empresa não tem registro e não tem como comprovar. É a palavra da empresa contra a palavra do colaborador. Vocês entenderam como que é? Não é tão simples assim. A gente precisa ajudar o nosso cliente a verificar isso daí também. Ajudar o pessoal da RH, quem é que faz a entrega, dar essa lembrada, assim, olha, mas tem alguns EPIs que a gente precisa trocar com mais frequência. Fala pro pessoal assinar aqui, ó, principalmente de luvas. Pergunta, quando vocês voltarem aí no cliente, dá uma sondada aí, como é que tá essa entrega, pelo menos, principalmente desse EPI aí. Então, quer dizer que, né, no item 15.13, tem que ter número suficiente. Então, por exemplo, tem uma capa pendurada aqui na câmera. Ok, tem a capa, tem o informativo, que é para o colaborador usar o EPI antes de entrar. Mas só tem uma ali no momento. Aí, na hora da perícia ou da vigilância sanitária, entra 2 na câmera. Porque às vezes eles vão abastecer, e aí fica 2 lá dentro, mas só tem um EPI. E aí, para quem que é? Para quem que fica? Às vezes, o que acontece muito, o colaborador põe a capa, mas aí ele sai, vai lá para a loja, ele mexe nas ilhas de congelado também, aí ele tá com frio, ele tá com a capa térmica. E quem precisa entrar lá na câmera, só tem uma. Quem precisa entrar lá, que entra rapidinho, vai entrar sem, porque só tem um EPI para todo mundo utilizar e o fulano saiu do setor com o EPI. E a luva de malha de aço. A luva de malha de aço é um para cada açougueiro. Cada açougueiro tem que ter a sua individual com o nomezinho lá. Isso daí lá onde eu trabalho é a lei que funciona. Sabe aquela parte da lei que funciona? Essa daí funciona. Assim que o açougueiro entra, ele recebe uma luva de malha de aço. A gente dá toda a orientação. Fulano de tal, tá no teu nome, se perder, nananã. Não pode perder, não pode sumir, não pode levar para casa, não pode largar aí solta no setor, que se alguém pegar, tá na sua responsabilidade. Cada um recebe a sua. Não dá para ter no setor. Valéria, pode usar a luva de malha de aço na serra? Não, porque é um risco, né? A serra, você não vai cortar, você não tá usando a faca para cortar, né? Você vai... A serra, você vai usar a proteção para empurrar a carne, a peça na máquina, e não pode usar a luva de malha de aço dá muito acidente, um risco de acidente gigantesco. Gente, se vocês pesquisarem acidentes de trabalho no YouTube, uns videozinhos, cada coisa triste, eu não consigo nem assistir, uns acidentes muito, muito feios, a gente precisa evitar, sim. A Ju falou, hahaha, um já me disse que era mais fácil se cortar com a malha do que sem. Na outra semana quase arranca a cabeça do dedo. Ixi, tá vendo? Não vale a pena, né? Eu acredito que não vale a pena. Paulo falou, muito bom, a parte difícil é o convencimento dos proprietários. Exatamente, mas aí a nossa parte sem... Gente, é uma ilusão, uma utopia a gente achar que tudo a gente vai resolver. Se você pensar isso, você vai se frustrar como profissional, você vai ficar chateado. Mas o que depende da gente é passar a informação, passar o conhecimento. E insistir. A decisão de adequação é sim do proprietário, mas o que me cabe como consultor? É orientar, é informar, é pesquisar a legislação, é colocar no relatório, é sempre estar colocando lá isso como pendência. A gente não pode se omitir. Não vai fazer, então não vou falar. A gente não pode se omitir. Eu sempre penso assim, às vezes eu vejo alguma coisa errada e falo assim, meu, isso aqui não tem jeito. Nem vou falar mais com o dono, porque esse aqui eu já sei que ele não vai fazer. Vive falando que não tem dinheiro para fazer as manutenções. Então nem vou falar para ele que tem que fazer essa manutenção. Eu falei assim, peraí. Não, eu tenho que falar assim, porque a decisão se vai fazer ou se não vai fazer não pode ser minha. A decisão é dele. Então eu tenho que passar
tudo eu passo pra ele. Não, sabe assim, sem filtro? Tudo eu passo pra ele. Ele que vai decidir, ele que vai falar, não, Lívia, eu não tenho dinheiro pra fazer isso agora. Não, isso daqui outro dia eu resolvo, mas eu não posso tomar a decisão pelo meu cliente. Então, tudo o meu cliente tem que saber. Se der algum BO lá pra frente ou não, ele estava ciente. O que eu sempre digo pra vocês é assim, a vigilância sanitária pode ir no meu cliente e encontrar inúmeros erros, mas meu cliente tem que já estar sabendo de cada um deles, porque eu avisei antes. Então, assim, ele não pode pegar um relatório da vigilância e falar assim, nossa, mas eu não sabia disso, a minha consultora nunca me falou. Entendeu? Vocês entenderam? Então, assim, é a parte que nos cabe. A Valéria falou, você indica apenas a de procedimento? Na máquina de serra, sim. A luva de malha de aço é pra quando você estiver cortando alguma coisa, né? Com as mãos, não com a máquina. Tá? Então, tá em número suficiente, em tamanho adequado, porque também, né, se é EPI, tem que servir para o manipulador. Então, isso também, às vezes entra um colaborador e aí não tem a bota do tamanho dele, aí você dá ou uma muito apertada ou uma muito grande. Aí, coitado, não consegue trabalhar, nem com uma nem com o outro, tem que estar no tamanho dele, né? A luva de malha de aço tem aquele ajustador que eu já coloquei lá no story, de silicone azul. É bem interessante aquele, ele resolve bem, ajuda bem a ajustar a luva de malha de aço, mas mesmo assim, cada açougueiro tem que estar de acordo com o tamanho da mão dele, né? PMG tem que ter. Item 15.14. É de responsabilidade da empresa o fornecimento, olha isso aqui, e a higienização dos uniformes e dos EPIs. Vocês sabiam disso, gente? Que a legislação municipal de São Paulo diz que a higienização de uniformes é de responsabilidade da empresa. Esse aqui, infelizmente, eu nunca trabalhei em um local que a empresa fosse responsável. Isso daí a gente vê muito em hotéis, né, em grandes empresas, em hotéis, em indústria, né, grandes, tem que ser grandes, que às vezes em hospitais, que a própria empresa já tem até a lavanderia, que o colaborador chega, pega a muda de uniforme limpinha, quando ele sai ele deixa lá, aí seria maravilhoso, né? Mas, tá bom, uniformes, uma questão à parte. Mas e dos EPIs? Quem lava as capas térmicas? Que é, vamos dizer, né, o mais... que não dá para eu cobrar do colaborador lavar a capa térmica. Eu cobro dele cuidar do sapato dele, da bota dele, da luva de malha de aço. Isso daí sim, né, do avental de malha de aço, eu cobro deles. Mas e da capa térmica? Não é obrigação dele fazer essa higienização. Como que vocês fazem? Como que o cliente de vocês fazem essa lavagem de capa térmica? Conta aí pra mim. Que solução? Às vezes, principalmente capa térmica do açougue, se vocês trabalham em açougue, que, né, no mesmo dia que você entrega limpinha, eles já sujam. Como é que faz? A empresa, pelo menos disso, a empresa tem que se responsabilizar. Manda numa lavanderia ou na área de limpeza, a funcionária da limpeza tem um tanque lá, ela consegue lavar. Se tem um tanquinho para lavar, não pode ser o colaborador, porque também a legislação nos proíbe de fazer lavagem de uniformes e qualquer outra coisa, né, de peças, de avental, de jaqueta dentro do setor. Então, não dá para eu cobrar deles lavarem. Tem que ser um terceiro para lavar, fazer essa limpeza. 15.15. Os EPIs devem estar limpos, em bom estado de conservação, disponíveis para os funcionários em local de fácil acesso. A Valéria falou, geralmente é a SG que lava,
Os ASGs. Auxiliar. O que era ASG mesmo, gente? É auxiliar. Ou a unidade que não tem, pede para lavanderia. É isso mesmo, tem que pedir. E aí tem que ter uma lavanderia que aceite lavar, né? Porque não é toda lavanderia que aceita lavar. Fazer esse convênio, como é que funciona? Eles vão vir retirar semanalmente, já está programado aqui, eles vêm, retiram, deixam outros. Como que vai funcionar? Aí a empresa paga, o meu cliente paga por mês para essa empresa. Às vezes é você mesmo, consultor, que vai precisar fazer essa intervenção aí de ir em busca de isso, auxiliar de serviços gerais. Isso. Obrigado, Paula. Não uso esse termo. Às vezes você que vai fazer essa ponte aí de encontrar uma lavanderia, de convencer esse proprietário, de fazer um orçamento e apresentar para ele, mostrar que é importante, que ele está, na verdade, com essa ação prevenindo a empresa dele de futuros processos trabalhistas, que no final não sai tão caro assim, que compensa. Ou conversar com os ASGs para ver uma forma se tem aí. Às vezes não dá, é inviável, você pesquisou e é inviável para o seu cliente mandar para a lavanderia. Mas ele pode comprar um tanquinho, gente. Um tanquinho não é tão caro. Tem lá, você já viu que tem um espaço lá na área de serviço, dá para entendeu? Então, assim, esse é nosso trabalho de consultor, é isso aí. Consultor independente trabalha de forma totalmente personalizada, atendendo às necessidades e sugerindo soluções práticas para o cliente, certo? Então, tem que estar limpo, em bom estado de conservação, não adianta ter aquela luva de malha de aço toda rasgada, que aí ele está correndo o risco do mesmo jeito. Ter o local de fácil acesso. Tem EPI onde que tá? Lá no escritório. Então não adianta, né? Lá no escritório, o colaborador não vai sair da produção para ir lá no escritório buscar. EPI não tem que estar guardado no escritório, tem que estar na área de que o colaborador está trabalhando, né? 15.16. É obrigatório o uso de EPIs para funcionários que trabalhem no interior de câmaras frias e para os que movimentem mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa. Então, aqueles colaboradores, principalmente em indústria de sorvete, em frigorífico, que o colaborador trabalha lá dentro da câmara, ele tem que ter não só a jaqueta, a calça, a bota, a luva, às vezes tem aquele gorro que só tenho a visão aqui, com óculos, com tudo. Onde que eu encontro? Quais são os EPIs necessários para o estabelecimento que eu estou trabalhando? Quem sabe me dizer? Existe um documento onde vai ter lá falando: Lília, eu não sei se aqui no meu cliente tem que ter tudo isso. Eu não sei quais os EPIs que meu cliente precisa ter. Como que eu vou dar essa consultoria? Como que eu vou saber? Tem um jeito de você saber. Tem um documento da empresa. Vocês sabem me dizer qual documento é esse? Quem sabe me dizer onde a gente vai tirar essas dúvidas? Enquanto vocês vão falando aí, eu vou contar uma história para vocês. O meu primeiro emprego foi no McDonald's. Deixa eu ver se dá tempo, eu vou contar rapidinho. O meu primeiro emprego foi no McDonald's. E lá a gente entrava nas câmaras frias para pegar os hambúrgueres. E aí, eu lembro, e a câmera ficava fechada com chave. Tinha que pedir a chave pra líder lá, encarregada. E aí eu lembro que eu fui lá pedir a chave pra ela. E ela falou assim: eu só vou te entregar a chave quando você vestir todo o EPI. Eu falei assim: não, eu vou vestir, gente. Eu sempre fui, com perdão da palavra, cagona. Então, eu não entro sem... Né? Ainda mais no meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos, não sabia nada da vida. Eu falei, não, eu vou colocar assim. E ela falou assim, então você vai lá, coloca e volta aqui. E eu lembro que era uma loja bem grande,
do McDonald's. Essa câmera fria ficava no subsolo, aí tinha o nível da loja e subia mais um no escritório da mulher. E eu lembro que foi bem num momento que eles estavam lavando a loja. E aí eu fui lá, coloquei a bota que ficava nadando no meu pé, né? Porque afinal de contas não era só eu que usava. Coloquei a jaqueta, coloquei a capa e fui. Subi a escada, passei pela área da loja que tava cheia de sabão pra ir lá pra pegar a chave. Aí quando ela me viu toda vestida, que ela me entregou a chave pra entrar na câmera. Errada não tava, né? Mas eu ainda corri o risco de sofrer um outro acidente de trabalho caindo lá com aquela roupa toda. Se bem que eu acho que nem ia me machucar, porque tava toda afofada de calça, de capa e de tudo. Isso, PPRA. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então lá está descrito se a empresa que fez esse documento é uma empresa idônea, que fez o documento de acordo com as características do seu cliente, ela vai fazer bem direitinho. O médico do trabalho vai designar bem direitinho cada função, quais EPIs que cada colaborador precisa ter e o que a empresa precisa disponibilizar. E aí vai dizer lá se no interior de câmara, quem trabalha no interior de câmara fria precisa, quem não precisa, se sai do ambiente quente entra num gelado, se sai do gelado entra no ambiente quente, quais equipamentos EPIs vão precisar ter. Certo, pessoal? Acabei no horário certinho. Na aula de quinta-feira, no nosso próximo encontro, convido todos vocês para virem que a gente vai estudar a NR6, Norma Regulamentadora 6, específica de EPIs. E aí tem umas coisinhas aqui bem interessantes para a gente descobrir sobre essa parte. Como eu disse, dando uma pinceladinha nesse assunto para a gente não ficar tão perdido quando for atender clientes novos, certo? Gostaram? A aula aqui vai ficar gravada. Comenta lá o que você gostou, se você achou legal, compartilha com um amigo. Vai ficar por 24 horas no ar. Depois ela vai subir para o YouTube. E na quinta-feira eu disponibilizo esse PDF com todas essas informações que a gente citou aqui. Tá certo? Boa noite e até quinta-feira.